Você já percebeu como algumas opiniões parecem surgir prontas? Frases inteiras, pensamentos completos, respostas rápidas, como se você nem precisasse pensar muito para dizer. Bandido bom é bandido morto. Quem quer, consegue. É só trabalhar mais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda com sinceridade. Essas ideias vieram de você? Ou você só aprendeu a repetir elas muito bem? Porque talvez, e isso pode ser desconfortável de ouvir, muitas das coisas que você chama de sua opinião nunca foram realmente suas. E antes de você descartar isso, deixa eu te mostrar uma coisa. Ao longo da história, sociedades inteiras acreditaram, defenderam e lutaram por ideias que não nasceram nelas. Ideias que foram ensinadas, reforçadas, repetidas, até parecerem verdade absoluta. E a pergunta que fica é: se isso já aconteceu antes, o que te faz ter certeza que não está acontecendo com você agora? Porque hoje a gente vai desmontar isso. E talvez, no final desse vídeo, você nunca mais escute uma frase pronta do mesmo jeito. A ilusão da opinião própria. Quando a gente fala em opinião, a gente imagina algo íntimo, quase como uma assinatura pessoal. Algo que veio de dentro, da nossa experiência, da nossa reflexão, daquilo que a gente viveu. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Ninguém pensa no vazio. Tudo aquilo que você pensa usa palavras que já existiam antes de você, ideias que você já ouviu, referências que você já viu. Desde pequeno, antes mesmo de você ter consciência crítica, o mundo já estava te ensinando o que é certo, o que é errado, o que é sucesso, o que é fracasso, quem merece e quem não merece. E o mais curioso é que isso não parece imposição. Parece natural. Você cresce ouvindo certas coisas tantas vezes que elas deixam de parecer uma influência e passam a parecer realidade. É como se o mundo não estivesse te dizendo o que pensar, mas te ensinando como enxergar. E quando você enxerga o mundo de um certo jeito, as suas opiniões já vêm prontas junto com essa lente. Você não escolhe a conclusão, porque você já foi treinado a ver o caminho até ela. E é aí que começa a ilusão. A sensação de que você chegou sozinho em uma ideia, quando na verdade, você só percorreu um caminho que já tinha sido desenhado antes. Se a sua opinião depende das palavras que você aprendeu, das ideias que você ouviu e das referências que te formaram, então talvez a pergunta não seja qual é a sua opinião, mas sim de onde ela veio. E isso muda tudo, porque no momento em que você começa a questionar a origem, você deixa de ser só alguém que repete e começa a se tornar alguém que realmente pensa. E pensar de verdade quase sempre começa com desconforto. Como o senso comum é fabricado. E aqui entra uma coisa importante. O que a gente chama de senso comum não é só coincidência coletiva. Não é só um monte de gente pensando igual, por acaso. O senso comum é construído. E ele segue um padrão. Primeiro, repetição. Você ouve uma ideia uma vez, ok. 2 vezes, talvez. Mas quando você ouve a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, em lugares diferentes, em contextos diferentes, com pessoas diferentes, aquilo começa a ganhar peso. Até que chega um ponto em que você não lembra mais onde ouviu, mas sente que aquilo é verdade. E esse é o momento mais perigoso, porque quando você esquece a origem, a ideia ganha cara de realidade. Segundo, emoção. Ideias neutras não se espalham, mas ideias que despertam medo, raiva, orgulho, essas se espalham rápido, porque você não compartilha só a ideia, você compartilha o sentimento junto com ela.
E quando uma opinião vem carregada de emoção, você para de analisar e começa a reagir. Terceiro, pertencimento. O ser humano não quer só estar certo, ele quer pertencer. Então, quando uma ideia é repetida dentro de um grupo, família, amigos, internet, ela deixa de ser só uma opinião e vira um sinal de identidade. Você não concorda só porque faz sentido, você concorda porque aquilo te mantém dentro. E por último, a linguagem. As palavras moldam o pensamento. Frases prontas, atalhos, rótulos, simplificações. Elas economizam esforço, mas também limitam a profundidade. Porque quando você usa uma frase pronta, você pula o processo de pensar. E quando isso acontece muitas vezes, você começa a confundir repetição com opinião própria. E é assim que o senso comum nasce, não como verdade, mas como algo que foi repetido, sentido e aceito sem ser questionado. Se uma ideia precisa ser repetida, emocionada e compartilhada em grupo para parecer verdadeira, então talvez ela nunca tenha sido questionada de verdade. E o problema não é o senso comum existir. O problema é quando você vive dentro dele sem perceber, porque no momento em que você aceita uma ideia só porque todo mundo aceita, você abre mão da única coisa que realmente diferencia você de uma repetição: a capacidade de pensar por conta própria. Quando o mundo define o que é normal, Alemanha nazista. Teve um momento na história em que uma sociedade inteira acreditava que estava fazendo a coisa certa. Não eram monstros isolados, eram pessoas comuns, pais, mães, trabalhadores, jovens, gente como eu e como você. Isso aconteceu na Alemanha, durante o regime de Adolf Hitler. E não, isso não começou com violência. Começou com ideias repetidas, organizadas e muito bem distribuídas. E por trás disso, existia um nome: Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, o homem responsável por moldar o que milhões de pessoas viam, ouviam e acreditavam. Nas escolas, crianças aprendiam desde cedo quem era inferior e quem era superior. No rádio, discursos eram transmitidos constantemente, reforçando medo, orgulho e pertencimento. No cinema, filmes eram produzidos para emocionar e convencer sem parecer que estavam convencendo. Na cultura, na arte, nos livros, tudo passava por um filtro, e o que não se encaixava simplesmente desaparecia. Não era só propaganda, era um ambiente inteiro ensinando o que era normal. E, quando tudo ao seu redor repete a mesma coisa, você não sente que está sendo manipulado. Você sente que está sendo lógico, que está sendo racional, que apenas está vendo o mundo como ele é. E é isso que assusta. Porque aquelas pessoas não acordavam pensando: hoje eu vou fazer algo errado. Elas acreditavam, de verdade, que estavam certas, que estavam protegendo seu país, que estavam fazendo o necessário. E quando uma ideia chega nesse ponto, ela não precisa mais ser imposta. Ela passa a ser defendida pelas próprias pessoas. Se milhões de pessoas puderam ser levadas não pela força imediata, mas pela construção de uma verdade, então o problema nunca foi só o poder de quem fala. É o quanto as pessoas deixam de questionar o que estão ouvindo. Porque no momento em que algo parece óbvio demais, natural demais, indiscutível demais, é exatamente aí que talvez você devesse parar e pensar de novo. Não é só em ditadura. Estados Unidos, Guerra Fria. Mas talvez você esteja pensando agora: isso aí aconteceu em uma ditadura, em um regime extremo, longe da minha realidade. Só que não é bem assim. Porque esse mesmo tipo de construção de pensamento também aconteceu em um dos países que mais fala de liberdade no mundo, os Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, o mundo foi dividido em dois lados.
De um lado, o capitalismo, do outro, o comunismo. E mais do que uma disputa política, isso virou uma disputa de narrativa, de identidade, de certo e errado. Dentro dos Estados Unidos, o medo não era só do inimigo lá fora, era do inimigo aqui dentro. E esse medo tinha nome: Joseph McCarthy, um senador que liderou uma onda de perseguição contra qualquer pessoa suspeita de simpatizar com ideias comunistas. Artistas, professores, escritores, atores, pessoas comuns. Ser acusado já era o suficiente para perder carreira, reputação, vida social. E tudo isso era justificado em nome da proteção, da segurança, do patriotismo. Mas não parava aí. No cinema, filmes reforçavam a ideia de que o modo de vida americano era o certo. Na televisão, discursos repetiam um mesmo padrão. Na escola, valores eram ensinados como verdades absolutas. E aos poucos, uma coisa foi acontecendo. Discordar parou de parecer reflexão e começou a parecer traição. E quando isso acontece, você não precisa proibir ideias. As próprias pessoas passam a evitá-las, por medo, por pressão, por pertencimento. E de novo, ninguém sentia que estava sendo manipulado. Sentiam que estavam sendo corretos, racionais, patriotas. Porque quando uma ideia domina o ambiente, ela não precisa se impor. Ela se torna o padrão. Se até em contextos de liberdade, o pensamento pode ser moldado, reforçado e limitado sem que as pessoas percebam, então talvez a pergunta não seja: isso acontece ou não? Mas sim, de que forma isso está acontecendo agora? Porque o controle mais eficiente não é aquele que te obriga, é aquele que te faz acreditar que você escolheu. Quando você não é forçado, você deseja. E aí, a coisa fica ainda mais sutil, porque você não precisa ser obrigado quando você aprende a desejar. Não tem imposição, não tem censura explícita, não tem alguém te dizendo diretamente o que pensar, mas tem algo acontecendo o tempo todo em silêncio. Você abre o celular e vê o que é sucesso. Você liga a televisão e vê o que é uma vida ideal. Você entra nas redes e vê o que é vencer. Dinheiro, status, corpo perfeito, produtividade, independência. E aos poucos, sem perceber, você começa a organizar sua vida em função dessas referências. Você não está sendo forçado, você está tentando alcançar. E isso muda tudo. Porque quando o desejo vem de fora, mas parece vir de dentro, você não questiona, você corre atrás. O consumo vira liberdade, o excesso de trabalho vira mérito, a comparação vira motivação e a exaustão vira normal. E o mais curioso é que você defende isso, você compartilha, você reforça, porque parece escolha, mas talvez seja só aprendizado. Um aprendizado tão bem feito que você não sente que foi ensinado. Você sente que sempre quis aquilo. Se você deseja algo, mas nunca parou para questionar de onde veio esse desejo, então talvez ele não seja tão seu quanto parece. Porque o controle mais eficiente não é aquele que limita suas ações, é aquele que molda suas vontades. E quando alguém consegue fazer você querer algo, sem você perceber, você não só aceita, você corre atrás e ainda acredita que foi você quem escolheu. E no Brasil? Aquilo que você repete. Agora traz isso para perto, para sua rotina, para o seu dia a dia. Quantas vezes você já ouviu, ou até falou, frases como: bandido bom é bandido morto. Quem quer, consegue. Pobre não sabe votar. É só trabalhar mais. Essas frases parecem opinião, parecem posicionamento, parecem até coragem às vezes, mas na maioria dos casos,
elas são atalhos. Atalhos que simplificam problemas complexos, que transformam realidades profundas em respostas rápidas, fáceis, compartilháveis e, principalmente, repetíveis. Porque essas frases não surgem do nada. Elas circulam na família, nos grupos de WhatsApp, nos vídeos curtos, nos comentários, na mídia. Você ouve uma vez, 2, 10, 100. E quando percebe, já está usando, sem lembrar de onde veio, sem parar para questionar, sem analisar de verdade. E o problema não é só repetir. O problema é quando você passa a defender algo que você nunca parou para construir. Porque quando uma frase vem pronta, ela já vem com uma direção, ela já vem com uma conclusão, e você não precisa pensar, só concordar ou repetir. E quanto mais você repete, mais aquilo parece seu. Mas não é, é só familiar. Se a maior parte do que você diz vem de frases que você ouviu, então talvez você não esteja opinando, você esteja ecoando. E ecoar é fácil, não exige esforço, não exige reflexão. Mas pensar de verdade, exige parar, exige duvidar, exige desconforto. E talvez seja exatamente por isso que tão pouca gente faz. Quando você defende o que te prejudica. E aqui está o ponto mais estranho de todos. Às vezes, você defende ideias que vão contra você, contra a sua realidade, contra os seus próprios interesses. Você defende menos direitos, defende mais desigualdade, defende estruturas que te colocam para baixo. E faz isso com convicção, com certeza, como se fosse a escolha mais lógica do mundo. Mas pensa comigo, como isso é possível? Como alguém pode acreditar em algo que prejudica a si mesmo? A resposta não está na ignorância, está na construção. Porque quando uma ideia é repetida o suficiente, ela não precisa mais fazer sentido, ela só precisa parecer certa. Você aprende que esforço individual resolve tudo, mesmo vivendo em um sistema desigual. Você aprende que quem não conseguiu não tentou o suficiente, mesmo sabendo que a realidade não é tão simples. Você aprende a admirar padrões que você nunca vai alcançar. E mesmo assim, continua correndo atrás, e defendendo, e justificando. Porque no fundo, questionar isso tudo dói. Dói perceber que talvez o jogo não seja justo. Dói perceber que você foi ensinado a acreditar em algo que não se sustenta completamente. Então é mais fácil manter, repetir, defender, do que parar e reconstruir tudo do zero. E é aí que o ciclo se fecha. Você não só aceita a ideia, você protege ela, mesmo que ela te prejudique. Se você já defendeu algo sem nunca ter parado para analisar profundamente, então você já sentiu isso. E não é sobre culpa, é sobre consciência. Porque no momento em que você percebe que nem tudo que você acredita veio de uma escolha consciente, você ganha a chance de fazer algo raro: reavaliar. E reavaliar é o primeiro passo para deixar de ser conduzido e começar, de fato, a escolher. A virada. Então deixa eu te perguntar, sem pressa, sem resposta automática, sem frase pronta, essa é realmente a sua opinião? Ou é uma ideia que você aprendeu a chamar de sua? Porque se você parar para observar, muitas das certezas que você tem hoje vieram prontas, com palavras definidas, com conclusões fechadas, com lados já escolhidos, e você só aceitou, repetiu, defendeu, sem perceber que talvez nunca tenha parado para pensar sozinho sobre aquilo. E pensar sozinho não é escolher um lado diferente. Não é discordar por discordar. É ter coragem de desmontar a ideia, olhar de fora
questionar a origem, testar o sentido, mesmo que isso te deixe desconfortável, mesmo que isso te faça mudar de opinião. Porque no fim, o problema nunca foi mudar de ideia. O problema é nunca ter pensado de verdade. Se essa pergunta te incomodou, ótimo. Porque o incômodo é o começo da consciência. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja saindo do automático e começando a observar o que antes você só repetia. Fechamento. Porque talvez pensar por conta própria não seja só escolher um lado, não seja só ter opinião. Talvez seja algo muito mais difícil. Perceber que antes de você pensar, o mundo já tinha pensado por você. E que muitas das certezas que você carrega hoje não nasceram da sua reflexão, mas da repetição, do ambiente, do que te ensinaram a ver sem perceber. E isso não é sobre desconfiar de tudo, é sobre consciência, sobre parar, nem que seja por alguns segundos, antes de repetir, antes de defender, antes de ter certeza. E se perguntar: isso realmente faz sentido para mim? Ou só parece familiar? Porque no momento em que você começa a fazer isso, você sai do automático. E quando você sai do automático, você começa de verdade a enxergar. E depois que você enxerga, algumas coisas simplesmente não parecem mais as mesmas. Então, se esse vídeo te fez refletir, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente não está só consumindo informação, a gente está aprendendo a questionar. E isso muda tudo. E se você quiser ir ainda mais fundo e entender por que muitas vezes a ignorância parece uma bênção e por que tanta gente prefere continuar dormindo, então você precisa assistir ao próximo vídeo. Você não vai querer enxergar. Ele já está aparecendo na sua tela agora. Clica nele e continua essa jornada, porque depois que você começa a enxergar, não dá mais para voltar.